Bom dia, hoje é 5 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Mais uma terça-feira começando, terça-feira cheia de fofoquinhas do mundo econômico e empresarial. Fofoquinhas também conhecidas como notícias. Se você for uma pessoa um pouco mais séria e quiser chamá-las desta maneira, por aqui a gente chama fofoca mesmo. E fofoca com fontes, que é algo aí que vocês ouvintes gostam muito de escutar. Afinal de contas, temos um time de jornalistas incrível aqui na Bloomberg Linha e também vários conteúdos da Bloomberg News para compartilhar com vocês. Por hoje, a gente vai falar sobre como a BP, a British Petroleum, uma empresa de petróleo do Reino Unido, está prospectando petróleo em áreas do Brasil onde outras gigantes falharam. A gente também vai falar sobre como o governo de São Paulo está inclinado a vender 30% da Sabesp, segundo ela, uma fonte. E também vamos falar sobre como a Nvidia superou a Saudi Aramco e se tornou a terceira empresa mais valiosa do mundo. Para você não ficar de fora de nenhuma notícia /fofoquinha, só se inscrever aqui no podcast, ativar as notificações e também seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Você também pode conferir o grupo do WhatsApp, que fica aqui na descrição do podcast. O link é só você clicar lá para receber notícias diretamente no seu celular. E você também confere todas as matérias sobre as quais a gente vai conversar aqui hoje na descrição do podcast. Lá você tem os links para ler essas histórias completas. Vamos às notícias. Como vocês podem ver, hoje eu estou com o meu jaleco da seriedade, então não temos piadas, temos apenas conhecimento e informação. A BP está preparando um novo poço em águas profundas no Brasil, na sua mais recente tentativa de quebrar uma onda de azar das grandes petrolíferas que pagaram bilhões por direitos de exploração sem muitos resultados. A gigante britânica se prepara para perfurar o bloco Pau-Brasil no pré-sal, segundo a BP, em resposta a perguntas da Bloomberg News. A BP tem um contrato para começar a usar o navio-sonda Valaris DS-15 em 24 de março, a uma taxa diária de $410 mil, de acordo com informações no site da Valaris. O pré-sal contém os campos mais produtivos do país, mas os esforços de exploração diminuíram nos últimos anos. Grandes empresas como a Shell e a Exxon gastaram bilhões de dólares para adquirir concessões e realizar campanhas de exploração em blocos do pré-sal sem anunciar descobertas significativas, e até devolveram alguns blocos à ANP, a Agência Nacional de Petróleo. A produção de petróleo aqui no Brasil deve começar a diminuir na década de 2030, a menos que sejam descobertas novas reservas. Para a BP, o bloco Pau-Brasil é uma nova chance de se posicionar em um grande país produtor de petróleo. A empresa não produz petróleo no Brasil desde que vendeu um pequeno campo em 2013. Depois, em 2020, a petrolífera vendeu 2 descobertas em águas profundas que comprou em 2011 como parte de uma aquisição de $3,2 bilhões do portfólio de exploração da Devon Energy. No ano seguinte, saiu da Foz do Amazonas, onde enfrentava dificuldades para obter licenças de perfuração. Lembrando que essa região da Foz do Amazonas, que fica no norte do país, são 5 bacias que podem ser exploradas ou que estão aí no processo para serem exploradas, enfrentam uma certa briga judicial com os reguladores ambientais, que pedem mais estudos sobre o impacto na região e também medidas para mitigar estes potenciais impactos. E das águas profundas da Foz do Amazonas e do pré-sal, a gente vai migrar para águas potáveis, porque o governo do estado de São Paulo está inclinado a vender uma participação de 30% na Sabesp, a maior empresa de saneamento da América Latina, de acordo com uma pessoa familiarizada com as negociações que falou à Bloomberg News. A Assembleia do Estado aprovou a oferta pública da Sabesp em dezembro, e agora o governo estadual tem que decidir do quanto da sua participação majoritária de 50,3% quer se desfazer. Embora as discussões ainda estejam em andamento, há uma inclinação em torno da manutenção de cerca de 20% da empresa nas mãos do governo, segundo essa pessoa. O governo quer manter um papel relevante dentro da empresa para garantir que esta cumpra o ambicioso objetivo de universalizar os serviços até 2033, segundo a pessoa que falou sob condição de anonimato porque as negociações são privadas. Pela lei aprovada, o governo deve colocar 30% da arrecadação com a venda das ações em um fundo de universalização, com o restante destinado aos cofres do governo. O orçamento de São Paulo prevê 10 bilhões de reais, não dólares, em recursos provenientes de privatizações neste ano,
a maior parte dos quais deverá vir da operação com a Sabesp. O presidente da Sabesp, André Salcedo, espera que a oferta das ações comece em maio, aproveitando uma janela de mercado. O cronograma aponta nessa direção, segundo essa pessoa, que acrescentou que a oferta tem condições de acontecer até o final do mês. Antes disso, no entanto, a empresa terá que renegociar o contrato com 376 municípios em pleno ano de eleições para as prefeituras. Temos isto esse ano, né? Temos eleições municipais, além de Olimpíadas. É sempre uma caixinha de surpresa ver o que mais nos aguarda 2024. As ações da Nvidia tiveram uma alta de 4% na última sexta-feira, o que a fez ultrapassar a petroleira Saudi Aramco e se tornar a terceira empresa mais valiosa do mundo na bolsa, atrás somente da Microsoft e da Apple. Essa impressionante ascensão da Nvidia continua a cativar investidores e analistas do mercado de ações e impulsionar o S&P 500 para novas máximas. É quase como se você aparecesse no reencontro do seu terceirão, muito gata e maravilhosa, como eu tenho certeza que todos os ouvintes aqui desse podcast são. E aí todo mundo olhasse, mas o que aconteceu nesses últimos anos de sumiço? No caso de não sumiço, porque a Nvidia estava bem na mira de todas as notícias possíveis e imagináveis, já que ela é uma das encabeçadoras da revolução da inteligência artificial. Enfim. Mas essa ascensão aí dela, veja você, para você que teve uma ascensão meteórica também na sua beleza, levanta lembretes cautelosos de outro queridinho dos investidores, que não faz muito tempo decolou com sonhos de uma transformação tecnológica apenas para cair de volta à realidade quando essas esperanças se transformaram em decepção. Essa ação pertence não ao seu colega do terceirão, mas à Tesla, que suscitou a sua própria febre compradora em 2017, à medida que os investidores apostavam que os veículos elétricos iriam dominar o mundo. Na época, a empresa de Elon Musk era um fenômeno, ultrapassando montadoras estabelecidas como a General Motors e a Ford em capitalização de mercado para se tornar a maior fabricante de automóveis dos Estados Unidos. Alguns analistas olhavam além dessa indústria e a chamavam de a próxima Apple. Só que esses dias já estão ultrapassados. As ações da Tesla caíram mais de 50% do pico alcançado em 2021. E outros papéis de empresas de veículos elétricos que subiram junto com ela são sombras do que já foram. Tudo isso deve ser um alerta para os investidores da Nvidia, que veem a ação como uma aposta ilimitada no futuro da inteligência artificial. Existem, claro, muitas diferenças entre a Nvidia e a Tesla, assim como entre você e o seu ex-colega. Desde os produtos que elas fabricam até a personalidade das pessoas que comandam as empresas. Só que as semelhanças são impressionantes até. A ascensão da Nvidia, a fabricante de chips de nicho para uma das maiores empresas do mundo, é baseada na premissa de que seu crescimento fenomenal de vendas nos últimos anos tem poder duradouro. O grande rally de sucesso da Tesla, por sua vez, que aconteceu em 2020 e colocou seu valor de mercado em mais de 1,2 trilhão de dólares, foi baseado na suposição de que os veículos elétricos seriam amplamente e rapidamente adotados e que a empresa seria dominante desse mercado. Só que a realidade interrompeu essa história. Isso foi eu evitando um trabalho extra de colocar um efeito especial. A demanda por veículos elétricos desacelera à medida que a onda de primeiros adotantes entusiastas já passou e os consumidores mais conscientes do preço e céticos sobre grandes mudanças estão demorando mais do que o esperado para aderir a uma nova tecnologia. Como resultado, a ação da Tesla caiu 31% em relação ao seu pico recente em julho passado e tem sido uma das maiores quedas em termos percentuais no índice Nasdaq 100 deste ano. Para a Nvidia, no caso, é cedo demais no ciclo de hype para vislumbrar qualquer sinal de desaceleração. A empresa com sede em Santa Clara, na Califórnia, entregou resultados impressionantes por 4 trimestres consecutivos, impulsionados pelo que parece ser uma demanda insaciável por seus chips usados para treinar modelos de linguagem que alimentam aplicativos de inteligência artificial como o ChatGPT da OpenAI. Eu espero que você tenha engajado na minha comparação com um reencontro do ensino médio. Se você não engajou, aí que pena, porque eu me diverti bastante. Agora, inclusive, aluguei um apartamento dentro da minha própria cabeça, pensando se sou Nvidia ou se sou Tesla. O que você é? Me conta. E falando em me contar, vamos ler alguns dos comentários. Como, por exemplo, ontem a gente descobriu que o jatinho da Beyoncé, infelizmente, é um Bombardier. Vou aqui fazer uma correção, inclusive. Muito obrigada aos ouvintes que pescaram isso. Eu falei que a Bombardier era francesa, mas ela é canadense. Eu confundi os países. E também a Nikele disse que gostaria de ser uma empresária viajando por aí. Mas como ela ainda não é, ela vai trabalhar. Com este recado de Nikele, encerramos o nosso podcast de hoje. Eu desejo a todos uma excelente semana, uma excelente terça-feira e a gente se escuta amanhã.